Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Alberto. Daremos início, então, à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, período da tarde do dia 16 de outubro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Chihara Arcanjo Zanin, Nelson Quicho, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José Luz de Macedo, suplente convocado, Luiz Augusto Pereira Gonçalves e Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, suplente convocada também, em substituição ao conselheiro Daniel Ribeiro Silva, que está ausente por motivo justificado. Nós estamos adiantando já na tarde do dia 14 os processos da tarde do dia 16. Tá ok? Vamos dar início ao julgamento, então, com o item 135. Recorrente em Engenharia de Construção S.A., relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Eu mesmo. Muito bem. Todos estão com o voto aberto? Do que trata o processo? Trata de diversos pedidos, na realidade, pedido de restituição e diversas declarações de compensação, através do qual o contribuinte indicou como crédito restituível compensável pagamentos indevidos ao maior de COSIRF, código 6147, que na realidade é o IRPJ, CSL, COFINS, PIS, PASEP, retidos na fonte por órgãos públicos, utilizados que foram para a quitação de débitos de IRPJ, CSL, PIS e COFINS, lançados de ofício em diversos processos administrativos, conforme os quadros abaixo. Tá? Então, nessa tabelinha vocês veem as diversas PRDCOMPs e os diversos processos que estão sendo, cujos débitos inseridos nesses processos estão sendo compensados por essas DECOMPs. Intimado a prestar esclarecimentos acerca dos motivos pelos quais os apontados créditos seriam decorrentes de pagamentos indevidos ao maior, bem assim cópias dos documentos comprobatórios, a contribuinte quedou-se inerte sem nada apresentar. Assim, por ausência de comprovação do direito líquido e certo a albergar o crédito pleiteado, a Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal de Cuiabá editou o despacho decisório de folha 7274, denegando o pedido. E, resignada com o indeferimento de seu pedido de restituição, a recorrente apresentou a manifestação de conformidade, através do qual alega em apertadíssima síntese que os documentos comprobatórios de seu direito ao crédito teriam sido juntados às folhas 82 e 90. A manifestação de conformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Campo Grande, que proferiu o acordo número tal, cujo ementa eu reproduzo abaixo. A DRJ Campo Grande indeferiu a manifestação de conformidade, considerou improcedente. Tá? E, resignada com a decisão retro, a recorrente apresentou o recurso voluntário de folha 144 e 148. Seu recurso, a contribuinte repete os argumentos já expedidos quando da manifestação de conformidade, adicionando os seguintes argumentos. Eu gostaria que vocês lessem esses argumentos, porque me pareceu bastante curioso as alegações da parte no recurso voluntário. O que ele diz? No entendimento do respectivo acordo, só pode ocorrer direito creditório na retenção nas seguintes condições: a quantia que exceder o valor apurado e a que não foi utilizada na apuração respectiva. A fiscalização, na realidade, queria saber o porquê do motivo de ela lançar nas PRDCOMPs o pagamento maior indevido daquelas retenções. E foi justamente, simplesmente isso que ela lançou na PRDCOMP, o valor das retenções. Tá? Então, a fiscalização queria saber por quê, o que houve. Né? Incluímos, então, uma terceira condição, que é um misto das duas. A quantia que exceder o valor apurado é utilizada no período de apuração seguinte, aumentando a quantia excedente do mesmo, e será utilizada no outro período posterior, assim sucessivamente até que uma determinada retenção não precise ser utilizada, servindo para a restituição. Simples assim. Foi o que ocorreu no presente caso, segundo a recorrente. Tá? Existe a retenção, ela foi recolhida e está aprovada. O único impedimento para o seu reconhecimento seria a hipótese da turma de julgamento de que o que é retido é igual ao que é apurado. Então, vejam a confusão que o contribuinte fez no seu recurso voluntário. Tá? Podemos passar direto lá para o voto.
Como vimos no relatório, tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida fundamentaram a denegação do pedido na ausência de provas do alegado direito ao crédito. A contribuinte foi, inclusive, intimada pela autoridade administrativa a apresentar esclarecimentos acerca dos motivos pelos quais as retenções realizadas por órgãos públicos e informadas como créditos restituíveis teriam sido indevidas. Também foram solicitadas cópias das notas fiscais que deram origem à retenção dos tributos, os comprovantes de rendimento dos valores que deram origem aos mesmos, as cópias dos livros Diário e Razão, onde teriam sido escriturados os lançamentos correspondentes às operações especificadas nas notas fiscais que deram origem às retenções, etc. Entretanto, nenhum desses documentos ou esclarecimentos foi apresentado pela recorrente, seja anteriormente ao despacho decisório, seja juntamente com a manifestação de conformidade. A decisão recorrida foi bastante objetiva na sua fundamentação. O que ela diz? A requerente pleiteia a restituição dos valores retidos na forma do artigo 64 da Lei 9.430 e artigo 34 da Lei 10.833. Esse dispositivo estabelece uma forma de antecipação dos valores devidos ao final do respectivo período de apuração. Portanto, a retenção, por si só, não produz indébito tributário, salvo a ocorrência de erro na própria apuração do valor retido, decorrente, por exemplo, de aplicação incorreta da alíquota, erro na apuração da base de cálculo ou no tratamento tributário das receitas. Não sendo assim, só existirá direito ao crédito em favor do contribuinte em duas hipóteses. O valor retido referente a determinado tributo ultrapassa o respectivo débito apurado no período base, no final do período base, que a gente comumente chama de saldo negativo, né? O que, se tratando de PIS e COFINS, é praticamente impossível de acontecer. Ou o contribuinte, por algum motivo, quando a apuração dos valores a pagar, deixar de deduzir as quantias retidas pelos órgãos e entidades públicas federais. Em qualquer uma dessas três situações, haverá direito a crédito para o contribuinte, mas em nenhuma delas ele estará dispensado da comprovação das circunstâncias fáticas de que decorre o direito creditório. No caso dos outros, o contribuinte não comprovou, né, o seu direito e, por isso, a decisão foi pelo indeferimento. Tá? O recurso voluntário não resolveu a questão do conteúdo probatório de que carece o processo, sequer dialogou com a decisão recorrida em relação à fundamentação por ela adotada, preferindo simplesmente tergiversar. Se não, vejamos. E aí eu reproduzo aquilo que eu já coloquei lá no relatório em relação ao recurso voluntário. Faço as minhas considerações abaixo. Alega a recorrente que o crédito seria decorrente de excessos em relação ao valor apurado em determinado período, que foram utilizados em período subsequente, gerando novo excesso de tributo pago nesse segundo período, que seria levado para um terceiro, e assim sucessivamente, até que referido excesso não precisou mais ser utilizado, servindo para a restituição, simples assim. Eu estou reproduzindo exatamente o raciocínio que vocês podem até não entender, como eu também não consigo entender esse raciocínio, mas eu estou reproduzindo o raciocínio dele aqui, tá? Apesar da explicação dada pela recorrente ser alegadamente simples assim, continuam faltando nos autos elementos de prova exigidos tanto pela autoridade administrativa quanto pela autoridade julgadora ACOR. Note-se que tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida foram muito claras ao estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria necessidade de comprovar a origem do pagamento ao maior indevido das retenções efetuadas, aliado à apresentação dos registros contábeis fiscais competentes, acompanhados da documentação hábil, para afirmar o motivo que teria levado a autoridade fiscal competente a indeferir o pedido de restituição e não homologar as compensações. Por todo exposto, mantém integralmente por seus próprios fundamentos o decidido no ACOR e nega o provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida? Simples assim. Simples assim. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. O senhor está rindo de quê, doutor Camerano? Não, porque assim, senhor presidente, eu acho que o senhor não entendeu direito lá a explicação dele, mas eu não vou entrar nessa discussão. Aquele escritor português saudoso, José Saramago, de quem aprecio muito, ele teria dito em um de seus romances, tipo assim, tem coisas que são que não precisamos que as expliquemos. Esse é o caso, senhor presidente. Ele não precisa explicar. Não é verdade? Mas eu acompanho o voto. Tá bom, doutor Camerano. Desculpa eu não ter, de repente, alcançado o raciocínio esposado pela parte, tá entendendo? Mas, enfim, por isso que eu estou submetendo aos senhores aqui, para ver se vocês me ajudam, né? Brincadeiras à parte, acompanho o voto do relator, presidente. Obrigado, doutor Camerano. Doutora Luciana.
Acompanhe, presidente. Doutor Carlos. Eu estou fazendo um esforço aqui para tentar entender o simples assim, né? O que me parece seria possível, seria algo como, por exemplo, eu tenho as retenções ao longo do ano e no final do ano eu apuro um saldo negativo. Isso. Né? Esse saldo negativo vai para o ano seguinte, e isso pode ser compensado com estimativas, eu tenho novas retenções, forma-se novo saldo negativo, e assim vai. Antes da alteração na lei, né, lá em 2002, essas compensações, né, do mesmo tributo de mesma espécie, podia ser feita na contabilidade, mas ele teria que trazer a contabilidade para demonstrar isso. Depois, teria que ser feita via PDComp, né? Então, teria que ter os PDComps que demonstrassem os créditos para trás, que nada disso foi provado, isso não tem nada de simples assim, né? Tudo isso, antes, tinha que ser feito contributos da mesma espécie na contabilidade, se não fosse, tinha que fazer o pedido, depois veio o sistema PDComp, que também teria que ter sido feito e demonstrado o crédito e demonstrado exatamente qual é o débito que foi compensado e como é que isso vai sendo, né, vamos dizer, carregado ao longo do tempo, né, sendo formado ao longo do tempo, e absolutamente nada disso foi comprovado. Então, não tem nada de simples assim. Tudo teria que estar lastreado e uma demonstração clara, com documentos hábeis e idôneos, com escrituração, com PDComp e tal, a depender do período e do tributo. Então, com o relator. Eu acho até que, apesar do acordo recorrente ter sido bastante conciso, né, ele tentou explicar isso para o contribuinte, né, e o contribuinte eu acho que não alcançou. Enfim, doutora Letícia. Acompanho o relator, o Brasil não é para amadores, né? Com certeza. Não é fácil, mas também não é tão simples assim. Muito bem. Doutor Nelson. Presidente, não tem solução aí. Voto com o relator. Doutor Marcelo. Também acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanhe, presidente, relator. Então, temos por unanimidade negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Passemos, então, ao item 136. 137 não, porque eu acho que o... Ah, não, 136 o doutor Nelson pediu para segurar, né? Sim. Tá. 137. Doutor Carlos André, Macan. Temos 4 processos Macan aqui, né, doutor Carlos? São 5 processos, né? Quer uma ordem? Quer julgar em alguma Não, vamos seguir na ordem que está na pauta. Eles têm algumas similaridades, mas não versam exatamente sobre a mesma coisa, porque cada um deles tem uma questão probatória própria, né? Desses 5, acho que 4 deles tratam especificamente, não, acho que todos, tratam especificamente de retenção na fonte, né? Então, é tudo questão probatória, na verdade. Né? Então, vamos lá. Esse primeiro, então, né, o item 137, não sei se vocês notaram, eles estão todos com a numeração do item de pauta no início, para facilitar aí, né, porque são muitos. Né? Muito bem. Então, aqui, o PER, né, final 7267, o contribuinte formaliza crédito de saldo negativo de RPJ do primeiro trimestre de 2003, valor original de 551 mil. Né? O saldo negativo era constituído integralmente de fonte códigos 6190 e 8045.
né? Esse crédito foi utilizado em algumas decompras. A autoridade fiscal deferiu parcialmente o crédito pleiteado em razão da confirmação parcial das retenções da fonte. Está aí, então, a demonstração, né? Veja que tudo, tanto do 6190 quanto o 8045, foram confirmados apenas em parte. Então, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade. Eu aproveito o relatório da DRJ, mas acho que a gente pode passar que mais à frente eu vou tratar a questão de forma assim, na matéria que vai ficar mesmo para nós julgarmos, né? Muito bem. Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente, né? Daí a emenda. Em apertada síntese, a autoridade julgadora, a COR, considerou como comprovadas as retenções na fonte do Código 8045, no montante original de 363.660. Essa questão do Código de Retenção 8045 vai aparecer em todos os processos. Por quê? Porque é uma característica da atividade dele, né, que é a autorretenção, né? Então, não está na DIF do outro, ele que faz a retenção, a fiscalização não encontra, a DRJ vai lá, verifica e reconhece. Então, isso vai aparecer nos outros processos, essa questão também, né? Então, as retenções na fonte do Código 8045 foram comprovadas. Quanto às retenções sobre o Código 6190, a DRJ considerou que a contribuinte logrou comprovar a efetiva retenção, mas concluiu que tais retenções comporiam a apuração do ano de calendário de 2002 e não poderiam compor o saldo negativo do primeiro trimestre de 2003. Né? Então, a discussão é apenas em relação ao Código 6190 e essa questão, se ela compõe o saldo negativo em 2002 ou primeiro trimestre de 2003. Né? Então, está aí trecho da decisão de piso que trata da matéria. Inconformado com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário, com as seguintes alegações. Tanto a preliminar de nulidade, a inconsistência da motivação, que a recorrente pugna pela nulidade da decisão de piso em razão da adoção de motivação distinta daquela apontada pela autoridade fiscal. Eu cito um trecho. Outra preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa e da busca da verdade material. Também, aí, ela pede a nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida, em razão da falta de apreciação de elementos probatórios juntados aos autos. Essas alegações também se repetem nos outros processos, né? Praticamente ou totalmente iguais. Né? Daí os dois trechos, né, o que trata do despacho decisório e o que trata da decisão recorrida, transcritos. E em relação ao mérito, a efetividade das retenções. A recorrente alega que a efetividade das retenções sobre o Código 6190 foi comprovada pela documentação contábil e fiscal juntada aos autos. Quanto à questão do reconhecimento no primeiro trimestre de 2003, ela aduz, aí está o trecho copiado, em síntese ele diz que ele reconheceu as receitas e as retenções na contabilidade em 2003. Ao final, o contribuinte pugnou pela nulidade do despacho decisório e da decisão ACOR, e no mérito pediu reconhecimento do crédito e a homologação das compensações. Muito bem, vamos para o voto. Nulidade do despacho decisório. Né? Então, o recorrente pugnou pela nulidade, o crédito teria sido indeferido de plano, sem que a autoridade fiscal tivesse realizado diligências e verificado a documentação contábil e fiscal. Tem que não deve prosperar. Então, eu reproduzo aqui o artigo 59 do 7235, sobre os atos nulos, né? Todavia, no caso em tela, não vislumbro que tenha ocorrido cerceamento do direito de defesa. Embora o procedimento de revisão do PERDECOM seja célere e o despacho decisório seja conciso,
apresenta de forma suficientemente clara a sua fundamentação, de forma a permitir o pleno exercício do direito de defesa. Então, o saldo negativo pleiteado pela contribuinte era composto integralmente por parcelas de imposto de renda na fonte. A autoridade fiscal cotejou essas retenções com as bases de dados da Receita, confirmou apenas parte das retenções listadas no PDCOM. Tem que esse cotejamento privilegia a verdade material, uma vez que busca verificar se as retenções realizadas efetivamente constam das bases de dados da Receita. No procedimento, a autoridade fiscal entendeu que tal procedimento havia sido suficiente para verificar a inexistência de liquidez e certeza do crédito, não havendo necessidade de intimar a contribuinte a prestar maiores esclarecimentos. A confirmação parcial das retenções foi a razão apontada pela fiscalização para o deferimento parcial do pleito creditório e foi detalhada no relatório do SCC. Também ali, a contribuinte diz que o despacho foi feito pelo sistema e tal, eu apenas destaco que foi feito pelo auditor fiscal por meio do sistema. Por fim, vale também salientar que o contraditório e a ampla defesa estão garantidos na fase contenciosa do processo administrativo fiscal, que se inicia com a apresentação da manifestação de inconformidade. Aí o artigo 14 do 7235. O que se pode concluir é que a contribuinte está inconformada com a decisão administrativa no mérito. Tal questão não dá asa à declaração de nulidade do ato administrativo e será apreciada à frente. Então, eu afasto aqui a nulidade do despacho decisório. Nulidade da decisão recorrida. Eu estou lendo esses, porque nos próximos aí eu já pulo essas matérias, né? Nulidade da decisão recorrida. Quanto à inovação da decisão de PIS, eu preciso destacar que a questão relativa à utilização de retenções de imposto de renda na fonte, ocorridas em 2002, na composição do saldo negativo do primeiro trimestre de 2003, surgiu apenas em sede de julgamento da manifestação de inconformidade. O que se verifica de pronto é que a fiscalização tinha razão quando apontou que no primeiro trimestre de 2003 havia insuficiência de crédito decorrente de fonte, código 6190, a ser considerado na composição do saldo negativo. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte lançou a alegação de que as retenções de 2012 deveriam compor o saldo negativo em 2003, e a autoridade julgadora de primeira instância apreciou essa questão de forma original. Não há, portanto, inovação. Ao contrário, neste tópico, penso que a conclusão da DRJ confirmou a apuração da fiscalização. Quanto à questão do cerceamento do direito de defesa, pela ausência de apreciação das provas juntadas aos autos e por não haver conversão de julgamento em diligência, penso que, novamente, a tese não deve prevalecer. Ao contrário do alegado pela recorrente, não houve falta de apreciação das provas juntadas aos autos pela contribuinte. De acordo com o trecho do acordo anteriormente transcrito, a DRJ asseverou que os elementos de prova juntados aos autos efetivamente confirmavam a retenção dos valores apontados pela contribuinte. Entretanto, no mérito, a autoridade julgadora entendeu que a legislação de regência não permitia o aproveitamento das retenções feitas em 2002 para compor saldo negativo em 2013. Então, nesse ponto, eu estou afastando também as alegações de nulidade da decisão de piso. Em relação ao mérito, conforme relatado, está em questão apenas o aproveitamento das retenções de imposto de renda na fonte, código 6190, feitas em 2002 para a composição do saldo negativo do primeiro trimestre de 2003. A recorrente alegou que somente contabilizou as receitas e as respectivas retenções em 2003. E, desta forma, o imposto de renda na fonte deveria compor o saldo negativo de RPJ pleiteado. Está aqui a transcrição das alegações da contribuinte. Né? As receitas respectivas retenções a serem consideradas no primeiro trimestre de 2003 foram resumidas nessa tabela aqui, que eu apresento para vocês. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que a retenção acima estaria demonstrada na conta contábil 120.500. De fato, compulsando os autos, verifico que a contribuinte juntou uma cópia, aparentemente, né, faltam as formalidades, do razão geral, com os lançamentos contábeis correspondentes às retenções listadas acima. Assim, aparentemente, a contribuinte efetivamente lançou na contabilidade, no primeiro trimestre de 2003, as retenções da fonte sob análise. Contudo, o simples fato de ter lançado na contabilidade de 2003 não é suficiente para dar aso à composição do saldo negativo de imposto de renda neste período.
para analisar a matéria, preciso voltar para a legislação de regência. Diferentemente da interpretação adotada pela DRJ, entendo que, no caso de pagamentos efetuados por órgãos públicos, o imposto de renda retido na fonte deve acompanhar o regime de reconhecimento das receitas, as respectivas receitas. E aí, de acordo com a leitura sistemática, os artigos 2º, 64 a 9.430 estão entre as partes. O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência do CARF, eu trago algumas decisões nesse sentido. É possível observar nos precedentes acima que, em geral, o imposto de renda na fonte deve compor o eventual saldo negativo no próprio período em que houver a retenção, uma vez que as correspondentes receitas também devem compor o correspondente resultado tributável. Foi nesse sentido que a autoridade apontou que a contribuinte não apresentou esclarecimentos e elementos que justificassem o reconhecimento das receitas e das retenções feitas em 2002 na apuração do primeiro trimestre de 2003. Ademais, a respeito à súmula CARF 80, a contribuinte deve comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na fonte tenham sido levadas à tributação. Compulsando os autos, não encontra elementos probatórios que comprovem: 1. Que a integralidade das receitas tenha sido efetivamente levada à tributação. E 2. Que as receitas correspondentes às retenções na fonte tenham sido efetivamente tributadas no primeiro trimestre de 2013. Sobre esse segundo item, além da questão apontada pela autoridade julgadora de piso, de que não há qualquer explicação para justificar o registro das receitas e retenções de 2003, é preciso lembrar que, conforme o regime de competência, as receitas devem ser registradas conforme auferidas. Está aí o artigo 25 da 8981. Destaque não basta que a contribuinte demonstre ter lançado fonte na contabilidade do primeiro trimestre. Incumbiria a contribuinte, como apontado pela DRJ, comprovar que as receitas foram auferidas em 2003 e que foram integralmente levadas à tributação. Sem tais elementos de prova, o crédito carece de liquidez e certeza. Assim, levando em consideração os elementos probatórios juntados aos autos, não vejo razão para reformar a decisão de piso, a qual a autoridade julgadora concluiu não ser possível aproveitar as retenções feitas em 2002 para compor o saldo negativo de RPJ do primeiro trimestre de 2003. Então, voto por afastar as arguições de nulidade do despacho decisório da decisão de piso e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem, doutor Carlos. Alguém quer fazer alguma consideração, alguma dúvida? Algum questionamento? Passemos à votação, então, doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutor Marcelo. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator, então temos por unanimidade de votos afastar as arguições de nulidade do despacho decisório e da decisão de piso e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Aproveitando para parabenizar o conselheiro pelo seu voto. E pelos que viram aí na frente também, né? Porque, vou te contar, meu amigo, olha... Vamos lá, item 138, conselheiro Carlos André Macan. Isso. Aqui também é PNComp, né? O crédito é um saldo negativo de RPJ relativo ao quarto trimestre de 2005, no valor original de R$ 624.228. Né? Novamente, é composto integralmente por imposto de renda retido na fonte, aí são mais códigos, né? 6190, 3426, 1708 e 8045. Foi utilizado em algumas decompras. A autoridade administrativa, por meio do despacho decisório, definiu parcialmente, né? Segue a mesma lógica, né? Homologou parcialmente as compensações. A razão apontada foi a confirmação parcial das retenções, então está aí a lista, né? Na manifestação de inconformidade é muito similar à anterior, né? Então, em relação ao Código 8045, é aquela matéria que a gente já viu, né? Em relação a 6190, retenção na fonte de órgão público, da Embrapa. 1708, aqui
estaria comprovado no razão na conta 120.000. Muito bem. Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente, né, muito semelhante ao anterior. Em apertada síntese, a DRJ, diante dos elementos de prova apresentados, deferiu parcialmente conforme segue. Código 8045, integralmente comprovado. Né? Integralmente não, minto. De 430, comprovou 437 mil, deixou de comprovar 38.181, pois o DARF foi emitido em nome de pessoa jurídica diversa. Né? No Código 6190, comprovou R$ 698. No Código 1708, não apresentou DIF ou comprovante para o valor de 6.143. Aí, novamente, preliminar de nulidade, inconsistência da motivação na decisão de piso, preliminar de nulidade, cerceamento de defesa e busca da verdade material quanto ao despacho decisório e quanto à decisão recorrida. No mérito da retenção sob o Código 8045, veja, a DRJ considerou, como é autorretenção, que a apresentação do DARF era suficiente. Né? Só que teve um DARF que tinha sido emitido por outra pessoa, não por ele. Né? Não pelo contribuinte. Então, nesse ponto, a recorrente alega que a DRJ deixou de reconhecer apenas a retenção do valor de 38.181 por ter sido emitido por um CNPJ de outra pessoa do grupo econômico. Para sanar a questão, o contribuinte alega que fez o REDARF e que traz aos autos documento com anuência de outra pessoa jurídica. Conclui que o erro formal no preenchimento do DARF não pode ser impedimento para o reconhecimento do seu direito. Em relação à retenção no Código 1708, a recorrente alega que a retenção está devidamente comprovada pela DIPJ e pelos lançamentos contábeis na conta 120.000, entre outros documentos fiscais que comprovam a efetiva prestação de serviço e retenção. Muito bem. Então, a questão da nulidade do despacho decisório, eu estou passando por cima, né? Semelhante ao processo anterior. A nulidade da decisão recorrida também, em termos muito semelhantes, quer dizer, novamente, a DRJ ela se debruçou sobre os elementos de prova e a questão do contribuinte é uma questão de mérito, né? Então, estou afastando também a nulidade da decisão de piso. Então, em relação ao mérito, conforme relatado, restaram duas matérias para essa segunda instância. Uma, a retenção na fonte do Código 8045, no valor de 38.181, em razão do DARF ter sido emitido em nome da pessoa jurídica Momentum. E dois, as retenções na fonte sob o Código 1708, que foram R$ 6.143, em razão da falta de apresentação de DIF e comprovante de rendimento. Muito bem. Em relação ao Código 8045, indo direto aí para a parte destacada, em relação a esse ponto, a DRJ aceitou os DARFs entregues, junto com a manifestação de conformidade, como prova da autorretenção, típica da atividade da contribuinte. Todavia, nos DARFs havia sido emitido por outra pessoa. A recorrente alegou que essa outra pessoa faria parte do grupo econômico, e a emissão do DARF em seu nome teria sido fruto de um mero erro de fato. Para dar suporte à alegação, o contribuinte juntou recurso voluntário o pedido de retificação de DARF. Contudo, tem que o processo não está pronto para julgamento sem informação acerca da solução do REDARF. Impede ressaltar que os julgadores administrativos não são competentes para promover a retificação do DARF em questão. Ademais, a questão extrapolaria os limites do presente feito da revisão do ato administrativo do despacho decisório. Assim, enquanto a matéria relativa à retificação do DARF em questão não for resolvida, resta dúvida acerca da certeza de liquidez do crédito pleiteado. Quer dizer, ele trouxe inclusive, teria com a anuência da outra empresa, dizendo, olha, esse DARF aqui realmente foi feito no CNPJ da outra empresa, que é do mesmo contador, etc. E eles erraram o CNPJ, não era o CNPJ da outra, era o mesmo. Então, eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência para que o presente processo seja remetido à unidade de origem da Receita, para que a autoridade administrativa possa juntar aos autos o resultado do REDARF,
atestar os dados corretos do mencionado DARF após a decisão administrativa e intimar o contribuinte a manifestar-se sobre essa informação. Então, é assim, presidente, se passarmos depois pela questão da diligência, eu aí me pronuncio sobre o mérito. Ok. Proposta do conselheiro é pela conversão do julgamento em diligência nos termos em que posto. Doutor Camerano. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho a conversão de diligência. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutor Marcelo. Eu também, presidente, concordo com a proposta. Doutora Mauritânia. Eu concordo também, só tenho uma dúvida, conselheiro Carlos. Nesse caso aqui, não haveria necessidade de comprovar o oferecimento à tributação? Veja, Não seria o caso já de pedir para comprovar? Isso não foi em nenhum momento questionado, né? Aqui a questão ela se resumiu à retenção, né? Assim, uma vez que a própria autorretenção, né, ela não tem aquela questão que tinha no outro processo, que dizia respeito ao pagamento feito por órgãos públicos, né? Assim, é a própria retenção dela mesma, né? Obrigada pelo esclarecimento. Muito bem. Então, em voto com o relator, temos então por unanimidade de votos converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Item 139. Macan Erickson também, conselheiro Carlos André. Bom, presidente, novamente, perder conta, né? Agora, saldo negativo de RPJ do segundo trimestre de 2005, valor de 99 mil, os códigos, retenção na fonte, né? Códigos 6190, TT426 e 8045, né? Novamente, a DRF apurou, confirmou parcialmente as retenções, só que neste caso ela indeferiu o crédito, né? Porque a confirmação parcial fez com que o imposto de renda retido na fonte, confirmado pela fiscalização de 233 mil, insuficiente para o imposto de renda devido, que era de 584 mil. Né? Portanto, não haveria saldo negativo na apuração da fiscalização. Houve aí o detalhamento do SCC, tem a apresentação da manifestação de inconformidade, o detalhe depois as questões que teremos que apreciar. Na primeira instância, a manifestação foi julgada parcialmente procedente, novamente, né? Em apertada síntese, a DRJ considerou que o contribuinte comprovou as retenções do Código 8045, esse integralmente. Entretanto, manteve as clauses relativas às retenções de imposto de renda na fonte, nos códigos 3426, R$ 13.300, e 6190, no valor de R$ 11.600, por não terem sido devidamente comprovadas. Inconformado com a decisão de piso, apresentou recurso voluntário. Então, a preliminar de nulidade e inconsistência da motivação, a mesma coisa. Preliminar de nulidade, de cerceamento de defesa e busca da verdade material, tanto do despacho decisório quanto da decisão recorrida. Mérito, a efetividade das retenções. Nesse tópico, a recorrente alega que as retenções dos códigos 3426 e 6190 foram devidamente comprovadas com a documentação. Em relação às retenções do código 3426, ela aduz, né? Os valores retidos a título de fonte, código 3426, a DRJ deixou de considerar um montante de 13.300, sob o argumento de que a retenção não foi comprovada. O que pese tal afirmativo, é importante destacar que, em momento algum, deve ser, a decisão oral guerreada desenvolve sua linha de argumentação. Não sustenta tal argumentação, posto que, conforme se observa no extrato bancário e demais documentos juntados pela recorrente, esta sujeitou-se à retenção.
Acerca das retenções do Código 6190, alegou: quanto às retenções sobre o Código 6190 foram realizadas mediante a aplicação da alíquota de 4,8% sobre os valores recebidos pela prestação de serviço para órgãos de administração federal, direta, autarquias, fundações, né, conforme a Instituição Normativa SRF 480/2004. Muito bem. Passemos ao voto. Novamente, eu afasto a nulidade do despacho decisório, né, a matéria é a mesma. Também a nulidade da decisão recorrida, né, em relação à inovação, à motivação e tal, eu estou afastando. Quanto ao mérito, conforme relatado anteriormente, restaram para apreciação nesta segunda instância apenas duas matérias. A retenção na fonte do Código 3426, no valor de 13.300, cuja glosa foi mantida pela DRJ em razão de ter constatado que o extrato bancário confirmava o valor que já havia sido deferido, ao contrário do alegado, né? As retenções na fonte do Código 6190, valor de 11.600, em razão da falta de apresentação de DIF e comprovante de rendimento. Muito bem. Glosa das retenções do Código 3426. Né? A contribuinte em sede de manifestação asseverou que a retenção poderia ser comprovada pelo extrato bancário, documento 10 da manifestação de conformidade. Trata-se, em verdade, de informe de rendimento, emitido pelo Unibanco, em relação ao segundo trimestre de 2005. A instituição registra as seguintes retenções. Estão aí repetidas, total 196 mil. Portanto, a decisão de PIS acertou ao asseverar que o próprio extrato da contribuinte apenas confirma o valor de 196 mil. Considerando que a recorrente não trouxe nenhum elemento adicional de prova em série de recurso voluntário, não vislumbro razão para reformar a decisão recorrida. Código 6190. Trata-se de retenção de fonte sobre pagamentos efetuados por órgãos públicos. De acordo com as informações que constam no PER, trata-se de retenção feita pela fonte pagadora, final 10, no valor de 13.907. A fiscalização confirmou a retenção no valor de 2.300 e glosou 11.600. A contribuinte em sede de manifestação de inconformidade asseverou que a retenção podia ser comprovada pelos documentos contábeis e razão. Documentação 11 da manifestação. Documento 11 da manifestação de inconformidade, conforme tabela abaixo. Muito bem, aí eu estou dizendo que a comprovação não está limitada ao comprovante de rendimentos, né? Nesse sentido, tem que a contribuinte não se desincumbiu de fazer a prova necessária para dar certeza e liquidez ao crédito pleiteado. As parcas folhas do razão, juntadas em sede de manifestação de inconformidade, não se prestam a comprovar a efetividade da retenção e o oferecimento das respectivas receitas à tributação nos termos da súmula CARF 80. A contribuinte juntou, então, somente duas páginas esparsas, aparentemente do razão, a conta contábil 120.500, com lançamentos a débito no valor total de 27.380,59. O simples lançamento contábil a débito, sem contrapartida, sem razão da conta de receita, sem as respectivas notas fiscais, não é hábil para comprovar a efetividade das retenções alegadas, bem como o oferecimento das respectivas receitas à tributação. Ademais, ao cotejar os lançamentos contábeis que constam do razão geral apresentado, vê-se que as retenções lançadas em nome da Embrapa são diferentes dos demonstrados na tabela acima, culminando com o total de retenção no segundo trimestre de 2005 no montante de 27.380. A contribuinte não justifica essa divergência. Impede também salientar que os demonstrativos extracontábeis anexos à razão também não são hábeis para comprovar as efetivas retenções e que as respectivas receitas tenham sido levadas à tributação. Então, voto por negar provimento. Então, em conclusão, voto por afastar as arguições de nulidade, os partes da decisão recorrida, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson.
Voto com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Então, temos por unanimidade afastar as remissões de unidades do despacho decisório da decisão de piso e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Item 140, conselheiro Carlos André Mecan. Esse aqui é um pouquinho diferente. Pouquinho. Então, PERDECOMP, também, final do 0,72. Aqui, o crédito é decorrente de pagamento indevido ao maior de estimativa mensal de contribuição social. Código de Receita 2484, de dezembro de 2007, no valor original de 243 mil. A contribuinte apontou como origem do crédito o DARF recolhido em 31 de janeiro de 2008, no valor de 311.516. A autoridade administrativa da Receita Federal, por meio do despacho decisório tal, indeferiu o crédito pleiteado. A razão para o indeferimento foi o entendimento da fiscalização de que a estimativa deveria compor o saldo negativo de contribuição social apurado no ajuste anual. É uma matéria que a gente já conhece. E resignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Alegou que havia cometido um erro de fato ao requerer crédito de pagamento indevido ao maior de estimativa de CSLL, quando deveria ter pedido a restituição de saldo negativo de CSLL. Então, reproduzo aqui parte do relatório de piso. Em primeira instância, a manifestação foi julgada parcialmente procedente. Em apertada síntese, a DRJ acatou a alegação da contribuinte de erro de fato e apurou o crédito como decorrente de saldo negativo de contribuição social. Neste sentido, confirmou os pagamentos de estimativa de CSLL dos meses de janeiro, novembro e dezembro, nos respectivos montantes de aí descritos, totalizando 566.320. Entretanto, não logrou confirmar nos sistemas da Receita as retenções da fonte nos valores de 24.022 e 340,90. Assim, apurou um saldo negativo de 219.919. Contribuição social devida de 346, menos as estimativas recolhidas no valor de 566 mil. Inconformado com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Alegou que a retenção na fonte era feita pelos tomadores de serviço, que eles teriam responsabilidade pela apresentação na DIF e pela entrega do comprovante de rendimento. Desta forma, a recorrente não poderia ser penalizada pelo descumprimento de obrigação acessória de terceiros. E aí, forte no princípio da ampla defesa e busca da verdade material, culminou pela conversão do julgamento em diligência. Muito bem. Passando para o voto, já na parte destacada. Trata-se, portanto, de uma questão essencialmente probatória. Contudo, verifica que no recurso voluntário, a contribuinte limitou-se a alegar que não é responsável pela emissão da DIF e do comprovante de rendimento, e a pugnar pela conversão em diligência. Ora, é disso que a retenção na fonte pode ser comprovada por outros meios, além da DIF e do comprovante de rendimento. É o que se prevê a súmula CARF 143. Contudo, no caso de PERDECOMP, a comprovação da liquidez e certeza do crédito recai sobre a contribuinte, nos termos da legislação aplicável. No caso, em concreto, poderia ser comprovado com a escrita contábil e as correspondentes notas fiscais. Contudo, conforme asseverado anteriormente, a contribuinte não juntou nenhum elemento de prova em sede de recurso voluntário. Não trouxe nenhum elemento de prova que pudesse dar aso à reforma da decisão de piso. Nesta esteira, penso que a decisão deve ser mantida integralmente, conforme abaixo transcrita. Eu trago aqui a decisão da DRJ, então eu estou votando por negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Doutor Miranda. Acompanho o relator, presidente. Doutora Luciana. Também acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Doutor Nelson. Voto com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Estou com o relator também, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 141, Mecan Erickson, doutor Carlos André. Muito bem, presidente. Novamente, PERDECOMP,
saldo negativo de IRPJ relativo ao quarto trimestre de 2006, no valor original de 681 mil. Né? O saldo negativo composto de imposto de renda na fonte, códigos 6190, 3426 e 8045. Esse é semelhante aos anteriores. A autoridade administrativa deferiu parcialmente o crédito, a razão foi a confirmação parcial das retenções na fonte, conforme segue. Novamente, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, está reproduzido o relatório da DRJ. A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente. É emenda. Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso considerou que as retenções feitas sob o Código 8045, no montante de 460 mil, foram devidamente comprovadas. Todavia, as retenções no Código 1708, R$ 1.059,692 não foram comprovadas. Por fim, em relação às retenções no Código 3426, as glosas foram mantidas porque a contribuinte não logrou comprovar que houvesse levado à tributação as correspondentes receitas. Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário, né, com as seguintes alegações. E, novamente, as preliminares de nulidade, né, no mérito. Comprovação dos valores de fonte, Código 1708. Neste tópico, a contribuinte alega que a fonte pagadora é responsável por apresentar DIF e os comprovantes de rendimento. O descumprimento de obrigações acessórias por parte do responsável tributário não poderia impedir o exercício do direito creditório. Assim, os documentos contábeis juntados aos autos seriam suficientes para comprovar a efetiva retenção. Necessidade de comprovação do imposto de renda na fonte, Código 3426, a composição do saldo. Neste ponto, a contribuinte alegou que, se houvesse elevado à tributação toda a receita financeira, mesmo assim teria apurado prejuízo fiscal. E, portanto, teria direito ao mesmo saldo credor. Ela não levou, mas se tivesse levado, mesmo assim teria direito. Então, indo para o voto, afasto, né, a nulidade do despacho decisório, bastante, né, mesma matéria dos outros. A nulidade da decisão recorrida também, mesma coisa. Quanto ao mérito, então, comprovação do Código 1708, aí na parte destacada. Nesse sentido, tem que a contribuinte não se desincumbiu de fazer a prova necessária para dar certeza e liquidez ao crédito pleiteado. As parcas folhas do razão juntadas em sede de manifestação de conformidade não se prestam a comprovar a efetividade da retenção e o oferecimento das respectivas receitas à tributação. Esta última matéria será abordada de forma mais detalhada no próximo tópico. A contribuinte juntou tão somente uma página esparsa, aparentemente do razão, novamente apenas questões formais, a conta contábil 120.000, com lançamentos a débito dos valores de R$ 1.059, Banco Santander, e R$ 692,34, Banco Estado de São Paulo. O simples lançamento contábil a débito, sem contrapartida, sem razão da conta de receita, sem as respectivas notas fiscais, não é hábil para comprovar a efetividade das retenções alegadas, bem como o oferecimento das respectivas receitas à tributação. É oportuno destacar que a contribuinte não juntou novos elementos probatórios relativos à matéria no recurso voluntário. Assim, voto por negar provimento nesse ponto. Quanto ao Código 3426, neste ponto, a alegação da contribuinte limita-se a dizer que, caso houvesse reconhecidas receitas financeiras correspondentes às retenções de fonte, ainda assim teria apurado prejuízo fiscal e, portanto, teria direito ao saldo negativo do imposto de renda reclamado. Aí, estou aí reproduzindo parte do recurso. Ora, tem-que a argumentação, em tese, configura mera conjectura. E o presente julgamento não está baseado em situações em tese, mas em fatos jurídicos. O fato, bem apontado pela fiscalização e ratificado pela DRJ, é que a contribuinte não levou a totalidade das receitas financeiras à tributação. O fato é reconhecido pela recorrente no trecho acima transcrito. Ademais, a argumentação da recorrente afronta diretamente a norma de vigência da matéria e exige que as respectivas receitas sejam levadas à tributação para que as retenções de fonte possam compor o saldo negativo de RPJ conforme dicção da súmula 80. Então, novamente, voto por afastar as preliminares de nulidade
o despacho da decisão e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Luciana. Também acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanha o relator, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto, presidente. Doutor Marcelo. Com o relator, presidente. Doutor Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos afastadas a questão de nulidade do despacho decisório da decisão de piso e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. E com isso encerramos os processos da Macan. Que beleza. Doutor Camerano, itens 142 e 143, pelo visto, são iguais, né? Senhor presidente, eles são iguais, é apenas uma questão de direito, é uma questão até... Eu vi que tem uma certa polêmica aqui, uma questão de deconto, mas é uma questão pontual, assim... Tá. Ok, passemos a ele então. Companhia São Geraldo de Viação, item 142. 142, 2011, 71. É o primeirão aí. Eu informei na indicação de pauta para o senhor lá que era fácil, né? Depois que eu fui ver lá dentro, a coisa não é tão fácil. Mas é como o senhor falou, é uma questão pontual, é uma questão de direito aqui, quer dizer, pode haver discussão em relação a isso, mas em relação ao restante do processo não tem grandes, né? Eu estou abrindo aqui, presidente. Presidente, só antes de começar, eu não sei se o apoio poderá nos acompanhar até o final dessa votação. Conforme for, a gente continua com a nossa gravação, sem problema. Deixa eu só ver isso aqui, se é esse mesmo que eu quero ver ou é o outro lá. Não, é esse mesmo. Então aqui Vou fazer o seguinte, Camerano, eu vou pedir pro apoio encerrar a gravação, então, tá? Sim. E a gente reinicia e aí fica tranquilo, tá ok? Ok. Alberto, por gentileza, você quer parar a gravação?